terceiro tipo de EDOs de primeira ordem que nós vamos ver são as EDOs lineares. E uma EDO linear é uma EDO da forma y' igual a uma função de x e y, só que essa função é linear na variável y, ou seja, é alguma coisa que só envolve x vezes y mais alguma coisa que só envolve x. Né? Se a gente pensa nesse p de x e q de x como coeficiente, você está pensando que essa função do lado direito é linear com respeito à variável y. Então, nesse exemplo, a gente está com uma EDO que, a princípio, não está bem com essa cara de linear, mas é só a gente reescrever, né? É só a gente ajeitar um pouquinho, que a gente vê que sim, é uma EDO linear. Aqui, o que a gente chamou de P ficou menos 1 sobre x, e o que a gente chamou de Q ficou 3x. E para calcular, para encontrar a solução de uma EDO linear, o truque é a gente calcular a derivada com respeito a x de y vezes essa exponencial de menos a integral de p de x. É um truque, né? E aqui a gente está pensando que esse y é uma função de x. Então, nota que eu não usei derrom, eu não usei derivada parcial, isso é uma derivada mesmo. Então, esse y vezes essa exponencial é um produto, eu vou ter que usar a regra do produto para fazer essa derivada, né? Usar as regras de derivação todas. Aí vai aparecer, quando eu uso essa regra do produto, um y' vezes alguma coisa, essa y' eu substituo pela informação que vem da minha EDO. E aí vou desenvolvendo isso, vou ficar com uma coisa no final só na variável x. Então eu estou com uma derivada de uma coisa igual a uma função de x, é só eu integrar para obter y vezes essa exponencial, ou seja, para encontrar a minha solução. E fazendo esse procedimento que a gente descreveu, dá para mostrar que a solução é essa daí. A solução é uma função explícita, né? Dá para explicitar y com respeito a x. E tem essa cara daí. Essa prova vai estar lá na lista de exercício, mas nota, é uma fórmula horrorosa. O melhor a gente lembrar é lembrar o método, a maneira de a gente chegar na solução. Aliás, esse é um caso particular do método do fator integrante, que a gente vai ver no próximo vídeo. Nesse primeiro exemplo, a gente está de novo com aquela EDO, que a gente já viu que é linear, né? Reescrevendo a EDO dessa forma, a gente já viu que é linear. E isso daqui foi o que a gente chamou de P. Então, o que a gente tem que fazer? Nós temos que calcular a derivada com respeito a x de y é a menos integral de p de x dx. Então, vamos olhar para isso daqui. Eu quero derivar y é a menos integral de p de x, mas p de x já é um menos, né? Então, deixa eu já botar dessa forma. Então, eu estou derivando com respeito a x, y, exponencial de integral de 1 sobre x, que é ln, ou seja, de ln de x é x, né? Então, eu estou com y vezes x. Isso eu estou derivando com respeito a x. E como eu falei, eu vou usar, né? Nota o símbolo, é uma derivada, não é uma derivada parcial. Então, esse símbolo já está indicando que eu estou pensando nesse y como uma função do x. Então, o que tem que aparecer aqui é uma regra do produto, né? Eu tenho y, que é a função de x, e x, que também, obviamente, é a função de x. Se eu quero derivar esse produto, eu vou usar a regra do produto. Então, como é que é? Derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro derivada do segundo. Então, eu estou com y' x mais y. Só que y' é isso daqui. Ou seja, eu vou substituir esse y' por 3x² menos y sobre x, isso vezes x mais y. Vamos ajeitar um pouquinho mais? 3x² sobre x, então eu estou com 3x. Estava fazendo essa divisão, mas não precisa, né? Tem um x multiplicando aqui. Vou cortar esse x, porque esse x fica mais fácil fazer assim, 3x² menos y mais y, ou seja, 3x². Né? O que essa conta diz pra gente é que a derivada de y vezes x é 3x². Né? A gente desenvolveu essa derivada e chegou aqui. Isso me diz, então, que y vezes x é a integral de 3x². Integral de 3x² é x ao cubo. Y vezes x é x ao cubo mais c. Deixa eu virar minha página. Então, a minha solução geral é o quê? Y vezes x igual a x ao cubo mais c. Ou, se eu quiser explicitar, y é igual a x² mais c sobre x. Aqui nesse exemplo 2, a gente está com essa EDO. E, bom, escrita dessa forma, não dá muito para a gente checar que ela é linear, nem identificar quem é o P, né? Vamos reescrever.
Então, eu vou escrever isso como x dy igual a menos, vou jogar isso aqui para cá, deixa eu já inverter assim, menos x à quarta dx, porque eu quero identificar dy dx. Isso vai ser, então, 3y menos x à quarta sobre x, ou seja, a minha EDO fica y', 3 sobre x vezes y, menos x ao cubo. Então, escrevendo desse modo, a gente vê quem é o P, né? É uma EDO linear, porque é alguma coisa em x vezes y menos alguma coisa em x. Esse aqui é o cara que eu preciso identificar, que a gente chamou de P. E o que a gente tem que fazer é calcular a derivada com respeito a x de y vezes a menos integral de P. Então, menos integral de 3 sobre x. Vamos primeiro resolver essa integralzinha aqui. Então, eu estou com y Bom, integral de 3 sobre x é lnx, então menos 3 lnx. Esse menos 3 pode pular aqui para dentro, e eu estou com ln de x a menos 3, ou seja, eu estou olhando para a derivada de y vezes x na menos 3. E aí agora ficou fácil. Então, de novo, regra do produto, derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro derivada do segundo. Esse y' eu vou substituir pelo que está sendo prescrito pela minha equação diferencial. Vou escrever dessa forma aqui que fica mais fácil. Então, já substituindo y' por isso daqui, né? A gente fica com isso aqui e é só questão da gente ajeitar. Então, eu estou com 3y sobre x vezes x na menos 3. Isso me dá 3yx na menos 4. X à quarta, x a menos 3 sobre x. Um monte de coisa está cancelando aí, né? Então, 1 e menos 3y x na menos 4, certo? No final das contas, essa minha derivada deu menos 1. O que significa, então vamos de novo lembrar a conta que a gente fez, o que a gente mostrou foi que a derivada em x de yx na menos 3 é menos 1. E o que isso está me dizendo é que então yx na menos 3 é a integral de menos 1 com respeito a x, ou seja, é menos x. Então, a solução geral da minha EDO fica o quê? Yx na menos 3, ou seja, y sobre x ao cubo, igual a menos, esqueci do menos, x mais c. Que eu posso, de novo, explicitar, e eu fico com menos x à quarta mais c x ao cubo. Nesses próximos exemplos, faz junto comigo. Pausa o vídeo, aí tenta fazer. Nesse terceiro exemplo, a gente quer encontrar a solução dessa EDO linear. Essa já está com cara de linear, né? Já está escrita direitinha. Esse daqui é o meu P é 2, simplesmente. E o que a gente tem que fazer é que calcular a derivada com respeito a x de y vezes a menos integral de P. Então, menos integral de 2 com respeito a x. Bom, integral de 2 é 2x, então eu estou com a menos 2x. Essa é a derivada que a gente quer calcular, né? Não tem como usar truquezinho nenhum, não apareceu o logaritmo aqui, é isso aqui mesmo. De novo, regra do produto, né? Derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro, derivada do segundo, né? Esse menos 2 vai cair, eu fico com a menos 2x. Cair entre aspas, né? Eu usei a regra da cadeia aqui. O que a gente vai fazer agora? Substituir esse y' pela expressão dele. Então, a gente substituiu o y', substituindo o y' aqui, a gente fica com isso. Vamos só ajeitar. Então, eu estou com 2y a menos 2x, mais x a 2x a menos 2x, sumiu. Menos 2y a menos 2x, ou seja, x. Então, o que a gente fez? A gente calculou essa derivada de y a menos 2x e viu que isso dá x. Então, se essa derivada dá x, é porque y a menos 2x é a integral de x com respeito a x, que é x ao quadrado sobre 2, x não, sobre 2 mais c. Então, a minha solução é essa daqui. Ou, bom, como antes, né, eu posso explicitar. Eu posso escrever isso como y igual a x ao quadrado a 2x sobre 2 mais c a 2x. Né? Uma forma explícita dessa mesma solução. Nesse nosso quarto e último exemplo, a gente quer achar a solução dessa EDO. Esse exemplo tenta fazer, pausa o vídeo, tenta fazer e depois assiste a resolução. Podemos fazer?
Então vamos lá, a primeira coisa que eu tenho que fazer é reescrever essa EDO para poder ver ela como uma EDO linear, né? Então vou escrever dessa forma, eu estou com x dy igual a 4x ao quadrado menos 2y dx. Então eu estou com y', que é o meu dy dx, igual a 4x ao quadrado menos 2y sobre x, ou seja, y' igual a 4x menos 2 sobre x vezes y. Escrevi dessa forma porque aí eu já vejo quem é o meu P. Meu P é esse cara daqui. E o que a gente tem que fazer agora é calcular essa derivada. A derivada de y é a menos integral de P, menos integral de menos 2 sobre x. Então, eu estou com integral de 2 sobre x, que é é 2 ln de x. Vou jogar esse 2 para cima do ln. Então, eu estou com y é a ln de x ao quadrado, ou seja, y vezes x ao quadrado. Então, essa é a derivada que eu quero fazer e agora ficou fácil. De novo, regra do produto, né? Derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes derivada do segundo. Y' é isso daqui. Então, eu estou com 4x ao quadrado menos 2y sobre x. Tudo isso vezes x ao quadrado, mais 2xy. 4x ao quadrado vezes x ao quadrado é x à quarta, mas estou dividindo por x, 4x ao cubo, menos 2xy mais 2xy, fica com 4x ao cubo. Não sei se estava aparecendo, mas enfim, fica 4x ao cubo. E o que a gente fez foi, a gente viu que essa derivada é 4x ao cubo. Então, derivada com respeito a x de yx ao quadrado é 4x ao cubo, ou seja, yx ao quadrado é integral de 4x ao cubo. Então, a minha solução é o quê? Yx ao quadrado igual a integral de 4x ao cubo, mas isso é x à quarta mais c. Ou, como sempre, eu posso explicitar e ficar com x ao quadrado mais c sobre x ao quadrado, né? Um jeito ou outro. No próximo vídeo, a gente vai ver o nosso último método de resolução de EDOs de primeira ordem, que é o método do fator integrante.